o mistério de Esaú e Jacó. Por que Deus aborreceu Esaú e escolheu Jacó e amou Jacó? Paz Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Os nossos inscritos, nossos irmãos, pediram para falar sobre isso. Eu já tinha isso em mente já há algum tempo. É uma parte muito contundente dentro das Escrituras Sagradas. Esaú e Jacó. Nós sabemos que eles eram gêmeos, que Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú, já dizendo que ele ia lutar pela primogenitura, que significa o que nasce primeiro, recebe a benção de Deus, isso no costume judaico. E isso aconteceu durante toda a vida, até que chegou um ponto que Jacó e a sua mamãe quiseram ajudar Deus, né? E isso é o nosso grande problema, irmãos. As pessoas que não têm paciência de esperar no Senhor, de esperar Deus fazer a obra, querer antecipar, perder a paciência. Então, eles formaram um engodo, como vocês já sabem, a mãe e Jacó formaram, Rebeca e Jacó formaram um engodo, e Isaac acabou abençoando Jacó, por causa de um engodo, de uma mentira. Embora, essencialmente, Jacó, ele já era primogênito pelo sentimento, pelo desejo da espiritualidade das coisas de Deus. Esaú era carnal, animalesco, ele era tão desprovido de espiritualidade que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora, deu certo o que Rebeca e Jacó fez? O engodo que eles fizeram, enganando Isaac? Deu certo? Não. Jacó teve que pagar. Quando teve que fugir de Esaú, porque Esaú buscava ele até a morte, e foi lá para as terras de Labão, passou todo aquele sofrimento, foi sugado por Labão, pagou todo ceitil por ceitil, até que chegou o tempo da sua soltura. Chega uma hora que você paga o teu carnezinho. O Senhor te dá a condição, porque Ele sabe a sinceridade do seu coração. Embora você buscou aquilo de uma forma escusa, mas a intenção é boa. Mas os meios, para Deus importa. Tem muita gente que não importa os meios para os fins, para Deus importa. Os meios têm que ser reais e verdadeiros. Pois Jacó, quando se viu livre de Labão, e sabia que ia ter de encontro, não com o irmão só, com a morte, antes de chegar, aquilo que ele tinha que ter feito lá atrás, em vez de ele e a mãe dele engordar Isaac, ter um encontro com Deus, nunca é tarde para ter um encontro com Deus, viu, irmão? Nunca é tarde. Ele fez nesse dia. Ele sabia que ia ter que ter esse encontro, mas ele precisava ter um encontro com a vida primeiro, para depois enfrentar a morte. E ele buscou com intensidade. Por que ele buscou? Ele se reconheceu. Quando o anjo de Deus se manifestou e ele pediu a benção, com certeza o anjo falou: mas você não é o Jacó, um engodador? Você já não recebeu a bênção de Isaac? Você já não fez o artifício? Não se passou por Esaú? E com certeza ele declarou: aquilo foi um artifício, por isso sofri, tive que pagar um preço alto por conta disso. Por isso que estou aqui. Eu sei que só tu pode me abençoar. E eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Eu não dependo mais de uma benção do meu pai. Eu tinha que te buscar antes. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, eu tentei arrumar as coisas aqui embaixo para depois falar contigo. Agora eu estou fazendo a coisa certa. E eu não te largo enquanto não me abençoares. Porque daqui a pouco eu vou enfrentar a morte. E se eu morrer, mas justificado contigo, vou em paz. Mas eu quero me sentir verdadeiramente abençoado por ti.
Então, o Senhor entendeu que Jacó tinha realmente entendido e se arrependido. E tocou na sua coxa, na juntura da coxa. Por isso que está escrito na coxa, em Apocalipse de Jesus. Coxa significa a força do homem. Tocou na coxa, acabou o homem. Acabou a carne. Manca. Se mostra frágil. Se mostra desprezível. Então ele tocou na coxa de Jacó. Tirou a força da carne e entrou com a força do seu espírito. Esse foi o sinal. Esse é o sinal de Deus na nossa vida. Ele toca na nossa carne para tirar a força dela e nos enche da sua glória e da sua coragem para enfrentar até a morte e o inferno e o diabo. Então o Senhor o abençoou. Não serás mais chamado, porque quando você tem um encontro, até o teu nome muda. Ô irmão, então nosso nome vai ter que mudar espiritualmente falando, irmão. Você tem um nome diante de Deus. O Senhor tem um nome para você. Está lá em Apocalipse. Tem um nome escondido numa pedrinha branca. Um novo nome te é dado. Quando você vence o mundo em detrimento de Deus. Com desejo da benção de Deus. De reconhecer o teu Pai Celeste. Essa é uma guerra que tem valor. E os irmãos conhecem a história. Esaú, quando ouviu de longe, e foi com desejo de fazer a vingança, mas quando foi se aproximando, Deus foi tocando no seu coração, quebrantando o seu coração, e quando chegou perto, em vez de desembainhar a espada, desferiu um abraço e um grande choro. É isso que Deus está fazendo conosco. Por isso que nós somos chamados o bichinho de Jacó. Presta atenção na essência. A lição que você tira disso e o que eu tiro. Que não adianta nós queremos fazer as coisas sem Deus. Tentar nos enganar e enganar os outros. E outra coisa, sermos persistentes na nossa busca. Perseverantes. Isso que é ser bichinho de Jacó. Perseverante. Não para no primeiro obstáculo. No primeiro rugir do leão, na primeira afronta, vai para frente, continua. Sede perseverante para mim te chamar também de bichinho de Jacó, que o Senhor já está desferindo a sua mão a teu respeito, abrindo os teus caminhos. E quando você pensa que vai encontrar a morte, é a vida que se apresenta para ti. Outra lição, irmãos, de que muitos nós reclamamos. Se eu tivesse sido, Jacó podia, se eu tivesse sido primogênito, nada disso me aconteceria. Porque essa foi a pergunta do irmão. Por que Deus não permitiu logo que Jacó? Porque o Senhor, irmão, Ele quer te exercitar, quer me exercitar. Ver até quanto nós buscamos, nós galgamos, nós nos esforçamos para alcançar a primogenitura. De ser considerado um filho amado do Pai. Foi por isso, até em Cantares de Salomão, vem dito no Cantares 8, se eu tivesse nascido, e tivesse te conhecido no ventre da minha mãe, não teria passado por todos esses processos. O Senhor quer que você passe por todos esses processos, que você vença. Como ele falou para Jacó, agora não serás mais chamado Jacó, mas Israel, aquele que luta com os homens por Deus, pelo motivo Deus. Ele pode não ter tido o privilégio do nascimento, ou os privilégios que esse mundo nos traz de nascimento, mas ele vai buscar, porque ele sabe que o seu Pai sabe dar boas coisas àquele que os pede, aos seus filhos que lhes pedem. Ele sabe dar boas coisas. Por isso, insista, não desista. Essa é mais uma lição. Não chore as mágoas porque você não nasceu num lar rico, seus pais isso, sua mãe aquilo, seu pai aquilo, os seus irmãos isso, seus irmãos aquilo.
a cidade, não procure bodes expiatórios. Segue-me. Seja insistente, perseverante. Deus é conosco. Recebe a benção de Deus na tua alma, no teu coração, no teu ser, na tua casa, na tua família, nos teus amigos, na tua vida. Recebe um novo nome de cidadão do céu. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.